Analista fala sobre volatilidade do mercado do café na última semana, principalmente em razão de estimativa de clima. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem, com a chegada do verão, nesta segunda-feira, 21 de dezembro, é esperado que as chuvas cheguem ao seu máximo, contribuindo principalmente para a safra de grãos. Este verão será acompanhado pelo fenômeno Laninha, que, apesar do enfraquecimento das temperaturas do oceano no mês de novembro, continua presente. Com a efetivação da estação das chuvas em novembro nas principais regiões produtoras de café, o produtor deve estar atento às pragas e doenças comuns nesse período, bem como a nutrição das plantas. Considerando a realização de novos plantios, após 30 dias, deve ser feita com base no resultado da análise de solos, a primeira adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. Nas lavouras adultas, a dose de adubo anual recomendada, com base nas análises, deve ser distribuída durante todo o período das águas, mas o ideal é que 2/3 dessa dose sejam aplicadas até o final desse mês de dezembro. Com relação à nutrição foliar, quando a planta se encontra no estágio de chumbinho, nesse mês de dezembro, é o período ideal para realizar então a amostragem de folhas para análise vegetal. A parte que vai servir, então, como amostra da planta, deve ser colhida no 3º e no 4º pares de folhas, a partir do ápice de ramos produtivos na altura média da planta. Recomenda-se a coleta de 4 folhas por planta em ambos os lados desta planta, totalizando, então, 100 folhas para cada talhão. A partir da análise foliar, o produtor poderá realizar a nutrição de modo mais equilibrado e aumentar a resistência das plantas ao ataque das pragas e também das doenças, consequentemente aumentar a produtividade. Bom, vamos falar agora do mercado. Segundo o analista João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, o mercado do café esteve volátil na última semana, principalmente em razão de estimativas de safra e clima. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos no mercado como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouco aí como trabalhou o mercado nesta semana de extremamente volatilidade, essa foi a palavra. Nesta sexta-feira, dia 18/12, o café fechou com 135 pontos de queda no março a 125,25, respeitou, teoricamente era uma resistência que virou suporte na região dos 125, e o café maio em Nova York fechou a 127,10 com queda de 140 pontos. O dólar comercial fechou praticamente no 0 a 0 em R$ 5,08. Bom, como falei, um mercado de extrema volatilidade, porque na segunda-feira tudo indicava que o mercado talvez iria iniciar uma realização de lucros, pelo movimento que tinha feito na sexta-feira. Na quinta-feira deu uma forte alta, saindo de 116 para 121,80 na quinta-feira passada. Então estava indicando que seria uma semana morna pelo final do ano, O mercado vinha de que a gente chama de range, que chegou a romper esse range entre suporte a 117, resistência 120, fechou a 123, mas segurou no 120. E na segunda-feira tivemos uma fortíssima alta de 3,74% ou 455 pontos de alta. Daqui a pouco eu vou falar o porquê, um dos motivos da alta, Na terça-feira, queda de 150 pontos. Na quarta-feira, o mercado subiu 195 pontos de alta. Também vou falar o motivo dessa alta. Na quinta e sexta-feira, então o mercado ficou praticamente de lado, Na quinta-feira, literalmente 0 a 0. E nesta sexta, como comentei, 130 pontos de queda. O mercado tinha uma resistência aí no 128, 129, não conseguiu romper, mas segurou 125. Então, aquela vinha falando, acima de 125, o mercado ganha fôlego para buscar o 130 e o 135.
em Nova York, né? Bom, quais foram então aí realmente os motivos que levaram o mercado a ter essa fortíssima volatilidade? Saiu bastante números, notícias, né, de clima que acabou influenciando, números de safra, então nós vamos falar um pouco de cada motivos aí, né, dessa semana aí. Safras de mercado, essa semana soltou a estimativa de produção de café do Brasil 2020 e as primeiras impressões para a safra de 2021, né, prevendo uma quebra de colheita de 18%. Né, a gente conversa muito com o produtor, conversa muito com traders, investidores, torrefadores, exportadores e todos são unânimes em dizer que a quebra foi o dobro do que a safra de mercado disse, né? Muita gente falando em torno de 30% a 40% aí de quebra. Bom, segundo a safra de mercado, a produção brasileira de café 2020-21, colhida neste ano de 2020, chegou a 69,5 milhões de sacas. Quer dizer, bem acima do que o próprio governo falou, em torno de 63 milhões, né? A Conab essa semana. Revisando para cima a safra total em relação à sua última sondagem, né? Que indicava 68,1 milhões de sacas. A projeção é feita por sondagem junto a cooperativas, produtores, exportadores, comerciantes. Então, realmente, eu não sei com quem eles falaram, porque sempre que eu converso, realmente os números foram extremamente abaixo do que ela falou. Bom, segundo o consultor da safra do mercado, Gil Barabá, o resultado final da safra de arábica 2021 trouxe surpresas positivas, né? A produção ficou acima do esperado, que justifica a revisão para cima da safra de arábica do Brasil, projetada agora em 50,10 milhões de sacas, com um incremento de 3,9% em relação à estimativa anterior feita no início dos trabalhos da colheita. Em linhas gerais, a safra de café 2021 cresceu 2% em relação à previsão anterior, que é projetada atualmente em 69,5 milhões de sacas. Bom, é totalmente, e como eu falei, diferente do que outras pessoas falam, outros analistas falam com relação à safra brasileira. Então, como eu disse agora há pouco, está realmente esses números extremamente diferentes do que a gente vem olhando com outros analistas. Por exemplo, na agência, numa das maiores agências de notícias, né, do Brasil, que é a Bloomberg, o título da notícia é essa: danos causados pela seca podem cortar safra de café arábica por 2 anos. E eles começam assim, né? Um desastre de seca que está ocorrendo, né? As perspectivas da próxima safra de café arábica do Brasil pode se estender para a próxima temporada, disse uma importante analista após uma visita a essas fazendas do maior produtor e exportador mundial. Essa analista, ela chama Judith, ela é a diretora da empresa Judith Gaines Consult, que é uma empresa que existe já há 30 anos, que ela faz trabalhos no café. E palavras dela: fiquei chocada com as condições de algumas dessas fazendas que ela visitou, né, no sul de Minas, aqui no Cerrado. Palavras dela: nunca vi algo assim, disse a consultora que cobre o setor há mais de 3 décadas. O mercado do café espera por dados mais confiáveis sobre a produção da safra 2021. São muitas e diversas as informações sobre os impactos do período mais seco, setembro e novembro, na produção do próximo ano. De forma semelhante, também são distintas as expectativas sobre os efeitos da chuva na recuperação dos níveis de produtividade das lavouras. De consenso, tem-se que haverá queda na produção de café arábica no Brasil. No entanto, a divergência está na dimensão dessa queda. Com base em observações localizadas ou em interesses comerciais, as expectativas variam de 10% a 50% em relação à produção de arábica neste ano 2020. Aguarda-se para antes do Natal as estimativas da safra nacional pela emissão da versão oficial do Boletim de Acompanhamento da Safra de Café da Conab, em parceria com os principais estados produtores. De qualquer forma, pode-se antecipar que qualquer resultado será criticado pelos extremos das expectativas já formuladas. O Brasil exportou no mês de novembro 4,3 milhões de sacas de café, devendo chegar em 2020 a um total exportado ao redor de 44 milhões de sacas, considerando a soma de café verde, solúvel, torrado e moído. Um novo recorde histórico em volume de café exportado em um ano civil. Se somarmos as 44 milhões de sacas exportadas aos 22 milhões de sacas necessárias para atender o consumo interno, fica evidenciado a forte demanda pelo café brasileiro. Serão necessárias 66 milhões de sacas de café por ano para atender os compromissos de exportação e abastecimento do consumo interno. Mesmo tendo esse panorama traçado, os preços internos do café arábica estão em queda neste mês de dezembro. De acordo com pesquisadores do CPEA, essa pressão vem da desvalorização do dólar e do recuo nos valores externos.
O ritmo de negócios do mercado físico teve leve aumento na última semana de novembro, mas voltou a diminuir muito a sua intensidade com o afastamento de grande parte dos vendedores. Além das recentes quedas nos valores, incertezas relacionadas à produção em 21-22 e também o alto volume já comercializado, tanto para a atual safra quanto para a próxima, também influenciam a retração dos agentes. A produção de café está avaliando suas expectativas para tomar decisões. Parece prudente aguardar, segundo a Ceapa. Bom, o Joãozinho Grafista, ele acrescenta outras situações que ocasionaram a volatilidade do mercado do café nos últimos dias. O Ministério da Agricultura do Brasil disse no mês passado que algumas estimativas fornecidas ao governo indicam perdas da safra 2021 de 15% a 40%, como eu falei, em relação a 2019, metade anterior de menor rendimento de um ciclo bianual, quer dizer, como todos sabem, né, café são 2 ciclos safra boa, 2 ciclos safra ruim. A Econtrade, né, e a Vocafé, as 2 grandes traders, projetaram quedas de 1/3 em relação ao ano anterior. Né? Os futuros do café arábica saltaram 34% em relação à baixa de 2020, de 94 centavos para em 15 de junho, após o tempo seco. Né? A Judite complementou: até agora acabei de ver árvores esqueléticas ou que parecem exuberantes de longe, mas em seguida você se aproxima delas e não há café, disse ela, né, em municípios visitados como Varginha, Alfenas e Três Pontas. Você teve uma primeira floração que falhou e esse é o resultado. Né? Minas Gerais corresponde a 70% da produção brasileira de café arábica. Né? Alguns grãos de café ficaram pretos e as preocupações aumentaram, pois as cerejas que foram plantadas podem abortar ou cair das árvores, disse a analista no Hotel Vale do Café, no município de Machado. O crescimento vegetativo para a safra de 2022 está diminuindo e a chuva dos últimos 2 meses apenas ajudaram a evitar outro desastre, disse ela. Realmente, então é isso, esse é o quadro que a gente tem visto, é o quadro que o mercado, provavelmente os fundos de investimentos também estão olhando, porque eles estão recomprando posições, né, na bolsa. E essa é a visão nossa, essa é a visão do mercado, que vão ter uma perda, vamos ter uma quebra de safra grande. As safras de mercado no dia 17 também, né, soltou que o potencial da safra 2021 no Brasil deve cair para 57 milhões de sacos, quer dizer, mesmo assim eles estão acreditando que vai ter essa quebra, mas não vai ser tão grande como eles estão esperando. Teoricamente, se a gente for fazer uma conta que é baseada nos números da Conab, não da safra de mercado, da Conab de 63 milhões, que falou da safra anterior, é bem provável então que nós vamos ver, em vez de 57 milhões, vamos ver abaixo dos 50 milhões, com certeza vamos ver o mercado trabalhar nessa faixa. Né? Outro importante órgão, né, o americano, o USDA, levou o superávit global para 10,8 milhões de sacas em 2020 e 2021, corrigiram levemente para baixo a produção mundial da safra 2021, que é projetada atualmente em 175 milhões de sacas. Mesmo assim, eles falam em quebra 4% acima da temporada 2019-2020. O consumo se ajusta aos efeitos da pandemia do coronavírus, assim depois do recuo da temporada 19-20, a projeção é de recuperação para a temporada 2021. O USDA eleva o superávit global de 10,08 milhões de sacas em 2021, acima de 9,8 milhões projetados na metade do ano. Bom, enfim, pelo menos a safra de mercados ela mantém uma quebra de 30% da safra 21. Eu acho que eles ainda mantêm esse nível. Bom, a chuva deve continuar sobre as áreas produtoras de café ao longo dos próximos 7 dias, com o acumulado variando entre 50 até 100 milímetros. A semana que está iniciando agora, né, dia 21. A entrada de uma nova frente fria mantém o tempo chuvoso em temperaturas mais baixas no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As chuvas acumuladas devem variar entre 50 a 125 milímetros. Tá? Essa é a previsão das safras e mercado. Como que trabalhou então o mercado físico, né, nos últimos dias? Na quinta-feira, mesmo mercado nominal, com poucos operadores nas praças, né, as cotações ficaram na faixa de 630 a 640 para um café fino aqui no Cerrado, podendo chegar a 650 para um extra fino e com certificado. Já os lotes de café de pano natural duro, a ideia girou em torno de 590 a 600. 610 dependendo da catação em peneira. No mercado futuro, que é a famosa operação a termo, né, para entrega de café para 2021, 2022, né, teve pouca oferta na quinta-feira, com preços de café fino 15% de catação entre 640 a 650 para entregar o café em setembro de 2021.
e para setembro de 2022 na casa dos R$700. Então é isso que o produtor tem que fazer. Hoje, conversando com o produtor no final do dia, ele me disse isso, né, que ele em 2019 ele já tinha vendido a safra de 2020, 2021, 2022. Em 2019 o mercado estava na faixa de 500, né, 480. Ele vendeu o café para entregar em 2021 e 2022 a 550 e 2022 a R$600. Quer dizer, em 2019 o mercado estava R$400. Então é isso que o produtor tem que olhar. Ele tem que olhar para pelo menos 1 ano, 2 anos para frente e vender a safra. Essa é a dica aí. Então, um Feliz Natal aí para todos os produtores da nossa região aqui do Cerrado Mineiro. Um Feliz Natal a todos os produtores de Paracatu. Abraços a todos e vai café! É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã